Perguntas, respostas, opinião. Entrevista 97. 7h44, aqui no estúdio da 97, eu recebo Dantas Duarte, que é diretor da Secretaria de Meio Ambiente. Bom dia, Dantas, tudo bem? Bom dia, Denise, tudo bem? Bom dia ao pessoal que nos escuta também. Vamos falar um pouco de coleta seletiva, né, reciclagem, esses assuntos legais aí do meio ambiente. Exatamente, assuntos muito importantes. Já quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da 97, também a sua disponibilidade de vir aqui conversar com os nossos ouvintes. Muito obrigado aí pela oportunidade, é sempre bom estar na mídia, né, podendo falar um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo dentro da prefeitura. Eu particularmente eu fico muito feliz por essa possibilidade, né? O prefeito é uma pessoa muito sensível para as questões ambientais e ele nos dá total liberdade lá para a gente poder trabalhar esses assuntos, né, relacionados à coleta seletiva, educação ambiental. O secretário Idelson Chaves também tem guiado a secretaria nesse sentido, né? Eu tenho certeza que essa gestão vai fazer um bom trabalho na área do meio ambiente também. Super importante. Dantas, para começar, né, a nossa conversa, nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que está funcionando, né, atualmente o trabalho de coleta seletiva aqui no município. Certo. Nós temos unidades de valorização de recicláveis, as UVRs, né? Hoje a gente tem 9 operando e 10 caminhões que estão fazendo as rotas aí diárias. Já para iniciar, eu já peço para o ouvinte que tiver dúvida consultar o site da Secretaria de Meio Ambiente, que ele vai poder ver qual é o dia que a coleta passa no bairro, né? Ou na área de residência dele. Tem um mapa interativo lá com a divisão das rotas e as pessoas podem consultar o dia. A gente não trabalha com horário, né? Porque é um caminhão por rota e às vezes o volume de recicláveis coletados ele é muito grande, então pode impactar no horário. Mas o dia, né? Mas o dia é certeiro, né? Que legal. E quais foram os principais avanços, né, que a cidade alcançou nesses últimos meses em relação à coleta seletiva e também à gestão de resíduos? Bom, nesses últimos meses nós abrimos 2 novas unidades de valorização de recicláveis e colocamos mais 2 novos caminhões, né, integramos eles à frota. Atualmente está uma média de 40 toneladas processadas por unidade de valorização, mas isso ainda é muito pequeno se a gente for pensar no grande volume de resíduos que vão lá para o aterro sanitário, né? Então se a gente faz aí uma proporção entre eles, dá mais ou menos 4%, se eu me basear pelo número que foi para aterro ano passado, né? Então você veja que 4% de material reciclável coletado ainda muito pequeno. Sim. Então nós pretendemos já, através da educação ambiental e também dos investimentos que a gente já planejou para esse ano e para o ano que vem para a coleta seletiva, aumentar esse índice. Mas claro, isso passa aí pela mão do cidadão também. E isso, a conscientização, com certeza, né, Dantas? tem que estar sensibilizado em relação a esse assunto aí e contribuir para que a coleta seletiva possa aumentar a sua capacidade de coleta também. E recentemente houve, né, uma reestruturação nos trajetos, né, da coleta seletiva. Que motivou essa mudança, né, e quais os bairros incluídos ou que tiveram essas alterações? Então, como eu falei, foram abertas 2 novas unidades, né, 2 novas UVRs na região norte de Foz do Iguaçu. Uma lá na Cidade Nova e uma na Vila C. Isso está permitindo que a Vila C e a área do Jardim Califórnia seja atendida 2 vezes por semana. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Iniciamos por essas áreas nesse momento. Logo em breve, essas 2 unidades elas vão estar totalmente estruturadas com o que a gente chama de kit de UVR, né? São os equipamentos internos que estão na linha de produção, digamos assim. A esteira de separação de resíduos, onde os cooperados, né? Nem falei das cooperativas ainda. Os cooperados eles ficam ali fazendo a catação e a classificação dos resíduos e separa isso por bag, né, que a gente chama lá, para poder fazer o enfardamento e a destinação correta para alguma empresa da logística reversa que compra, né, esse material e transforma. Isso sim é a reciclagem em si, que é o processo industrial, né, dessa matéria-prima, que é o nosso resíduo reciclável coletado e vai virar um outro objeto, outro artefato, né, seja lá de qual material for. Então hoje, para você ver, a coleta ela recolhe ali plásticos, papéis, vidros, metais e óleo vegetal. Isso aqui inclusive está bem detalhado. Para quem está nos vendo na live, né? No novo panfleto da coleta seletiva, né?
Esse panfleto ele tem uma semelhança ali com aqueles cartões de aviação, né, de segurança, de instrução, justamente para ele ser objetivo e direto no que pretende, que é essa primeira etapa da gestão de resíduos, né? O cidadão em casa ele vai fazer a separação desse tipo de material que a coleta pega, ele vai, se for necessário, higienizar algumas embalagens que... Para não ir aquele resíduo, uma sujeirinha. Exatamente, que porventura uma por exemplo, um de capinha leite, de bolo, né? É. Leite é o mais clássico, né? Acaba fermentando aquilo, né? Pois é, se o pessoal descartar sem o devido cuidado, né, vai chegar lá um outro material ruim, né, que vai poder contaminar os outros que tem valor comercial. Exatamente. Mas o que a gente faz com o leite? Abre ali a abinha da caixa, né, lava ela por dentro, ela já é uma embalagem lavável, né, ela já carrega um líquido ali que é o leite. E você pode dobrar ela justamente para evitar o grande volume na hora de reunir esses recicláveis e dispor eles para a coleta seletiva, né? Então façam isso com a caixa de papelão também, higienização de embalagens. O pessoal perguntou até em outra entrevista, marmita, né? Cada caso é um caso. A marmita que leva arroz, geralmente ela não suja. Mas uma que leva, por exemplo, lasanha, né? Exato. Ela já é um pouco gordurosa e isso contamina esse material. Então a gente tem que ter a noção de que essa embalagem gordurada ela já não tem mais o valor comercial, né? Então ela vai ser descartada no lixo comum, digamos assim, aquele lixo de cozinha. Mesmo né? se fizer a higienização? Se sair, né, o material ali que impregnou nela, aí você bota para coleta seletiva. Mas, em muitos casos, essas marmitas são de isopor, principalmente, né? Elas absorvem essa gordura e já não tem mais valor comercial, infelizmente. O que acontece? Você não tem um processo mecânico ali que vá higienizar isso dentro de um processo industrial, né? Então isso vira um rejeito, não tem valor comercial mesmo. Entendi. E não serve para coleta seletiva. Deve ser descartado junto com o lixo comum da cozinha e do banheiro também. Tem outros materiais assim que as pessoas têm muita dúvida? Você sabia que o óleo vegetal ele também é reciclável e coletado pelos nossos caminhões da coleta seletiva? Isso é um dado importante, né? Você faz sabão com óleo vegetal, né? Imagina se todo mundo descarta na pia de casa, né? O que vão acontecer com os rios aqui da nossa cidade? Isso é um pouco perigoso. Então, aí o óleo vegetal coloca numa garrafinha, coloca na garrafa PET, né? Quando fechar ali, alcançar a cota ali, você deixa ela ali até o dia que a coleta passar, ou vai juntando mais, né? Isso é um material de valor comercial também, né? Pouca gente sabe. Exatamente. Então tem que ter realmente essa conscientização. E importante falar aqui também, para já ir ensinando as crianças sobre isso, né, Dantas? Para já crescer com essa conscientização de separar o reciclável, de não ter uma certa preguiça de fazer isso. E também saber, né, que imagina tudo isso no aterro. Né? Todo esse reciclável que poderia estar sendo utilizado para uma ótima coisa, você jogar tudo no aterro. O que não vai causar isso? As crianças são as melhores, né? São as que mais absorvem os ensinamentos de educação ambiental. E são as que fazem a diferença hoje em dia. Elas levam para casa o que elas aprendem ali na escola e terminam transmitindo para os seus familiares, né? Esses saberes aí que são muito valiosos para que a gente possa mudar essa perspectiva cultural que a gente tem hoje na cidade, né? Para que o adulto também ele possa se sensibilizar com o que a criança está levando ali e fazer a sua parte para a coleta seletiva e também para a higiene da cidade geral, né? Claro. Infelizmente a gente vê muito lixo descartado em áreas verdes, né? Resto de construção e outros tipos de material. E também aqui no centro é muito comum a gente ver as ruas sujas, né? Justamente por um descarte inconsequente, né? Um descarte assim que poderia estar sendo descartado num recipiente ali próprio para isso, né? Porque, se você tiver esse pensamento, é só um papelzinho de bala, mas só um papelzinho meu, um papelzinho seu, o que não vai causar, né? Pois é. E assim, gente, não tem como a gente ficar também cobrando do poder público se nós não fazemos a nossa parte, né? Pois é, no fim das contas isso é custo, né? O pessoal fala tanto em redução de impostos, mas não percebe que isso impacta no custo da limpeza urbana e que infelizmente se continuar dessa forma, nessas condições, vai ter que se cobrar mais caro pelo serviço que está sendo prestado. Então se a gente muda essa nossa perspectiva cultural e passa a contribuir, né, para esse sistema que sim, hoje ele funciona bem, né? Isso aí a gente já pode diminuir custos de operação do aterro sanitário. Isso vai impactar, por exemplo, na fatura mensal da concessionária
que limpa a cidade, né? E isso aí termina virando até investimento para a coleta seletiva. Com né? certeza. E Dantas, antes você falou assim, eu nem falei das cooperativas, né? Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente das cooperativas, como que funciona, para quem está nos ouvindo entender um pouco mais. Claro. Hoje, 5 cooperativas, elas operam o sistema de coleta seletiva no patamar de mais ou menos 164 cooperados, que se não fosse esse sistema, eles estariam ao léu, na rua, né? Como a gente vê muito por aí, o pessoal puxando a carroça, carregando criança no fundo, né? E dentro desse sistema de cooperativa, eles têm dignidade dentro dessas unidades de valorização de resíduos e fazem esse trabalho precioso da separação e classificação dos resíduos, né? No fim do mês, eles têm renda, justamente por causa da venda desses resíduos e direitos também, né? De acordo com o estatuto de cada cooperativa. Então é um formato muito positivo, né? Ele realmente é sustentável no sentido ambiental, econômico também, né? Principalmente. Porque eu lembro que antigamente a gente via muito mais desses carrinhos que você está falando, as pessoas empurrando esse carrinho com papelão, a gente via muito mais, né? Hoje a gente vê bem poucos. Então essas pessoas que empurravam esses carrinhos, hoje eles estão nessas cooperativas, é isso? Não necessariamente todos, né? Mas eu posso dizer que uma boa parte... Eu né? vejo que reduziu muito isso. Sim. São vários fatores, inclusive que dizem da economia nacional, né? Mas aqui na nossa cidade a gente tem esse sistema que pode absorver essas pessoas e dar melhores condições de trabalho e dignidade, né? Para que eles possam ter sua renda no fim do mês, possam comprar ali sua cesta básica, né? Às vezes o pessoal nem para isso tem, né? Nas condições ali. E Dantas, esses que a gente ainda vê, né? Levando esse reciclável, e esse reciclável vai para as cooperativas também? Como é que é? As cooperativas, elas operam o sistema de UVRs, né? O sistema de coleta seletiva, e elas fazem todo um trabalho com o contrato que elas têm com a prefeitura, de justamente fazer essa separação e a destinação ambientalmente correta, né? Então elas operam esse sistema fazendo todo esse trabalho dentro dos prédios que são públicos, né? Utilizando os equipamentos também que são da prefeitura, mas que estão dentro do conjunto ali do programa de gestão, né, de resíduos e coleta seletiva. Quem está nos ouvindo, quer saber mais, tem um aplicativo também, né, Dantas? Nós temos o site. O site da Secretaria de Meio Ambiente com essas informações. O site do EFOS também, que já está sendo atualizado, né, com essas novas informações e os serviços, e a campanha que está na rua, né, que é justamente esse panfleto aqui, demonstrando como fazer a separação do resíduo, e provavelmente em casa você já vai receber com o dia marcado, né, da rota que atende ali o seu lar, né. As cooperativas, elas já pegaram esses materiais e já começaram a distribuir já desde o mês passado. Então, vamos enfatizar para quem está nos ouvindo o que a coleta seletiva recolhe, para você não colocar, né, material que não vai ser recolhido, né? Justamente. Plásticos, papéis, vidros, metais e óleo vegetal também. Alguma coisa ou outra diferente chega lá também, mas isso tá mais para logística reversa, por exemplo, aparelhos eletrônicos. Isso que eu ia perguntar, às vezes é uma dúvida, né? Coloca ou não coloca? Pois é, de acordo com a Lei 12.305 de 2010, que é o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, existem os acordos setoriais, né, que cada empresa fabricante, né, ou outra empresa que representa o setor, ela vai fazer a gestão desse outro tipo de resíduo, né? Mas existe também a responsabilidade compartilhada, que eu e você, nós temos essa responsabilidade, assim como o vendedor e o fabricante. Então, quando acaba a vida útil desse aparelho, o que é correto? A gente levar no lugar onde foi comprado para que essa loja ela possa descartar adequadamente e fazer a logística reversa desse produto. Isso vale para lâmpada, isso vale para pneu também, né? Infelizmente aqui em Foz a nossa logística reversa estava um pouco desfalcada e esse processo está sendo revisto nesse momento. A gente está fazendo uma reorganização do sistema de logística reversa, né? Então logo em breve a gente está pretendendo ampliar a gama de materiais coletados pelos pontos de logística reversa, né? Não há coleta seletiva porta a porta como o nosso molde aqui, mas a pessoa tem pontos à disposição para poder descartar esse tipo de material, inclusive remédios também, né? As farmácias elas são obrigadas não a pode recolher, colocar, né? No lixo pilhas, comum. né? Essas coisas aí
a gente tem que ter essa noção de não descartar isso no lixo comum, porque como a gente falou no início, esse lixo comum ele vai para o aterro sanitário. E a UVR ela não coleta esses materiais, né, que estejam fora da gama de materiais que elas coletam, né? Inclusive, quando vocês passam, vocês deixam já uma embalagem também, né, diferenciada, né? Isso foi muito utilizado aqui na nossa cidade, são sacos de ráfia, né? Nós adquirimos 40 mil sacos recentemente, mas eu digo para o cidadão não se apegar a esses sacos de ráfia. Primeiro porque a gente já observou de que ele não tem um retorno sempre, né? A maioria das vezes ele é extraviado. Então a pessoa pensa que tem que se apegar a esse objeto para poder participar da coleta seletiva. Não. Né? Você pode diferenciar ali a embalagem que você vai botar à disposição os seus materiais recicláveis, né? Ou uma caixa de papelão também. Caso queira descartar vidro, lembre-se que se o vidro estiver quebrado, você tem que fazer um outro tipo de embalagem, porque as pessoas vão cortar a mão ali no processo, né? Então a gente tem que ter essa preocupação também. Mas distribuímos esses 40 mil nas rotas que foram alteradas, justamente para inaugurar né, essas novas rotas aí. Mas particularmente eu não pretendo mais adquirir esses sacos de ráfia, né? Até para que o valor gasto nesse objeto possa ser investido em outro local dentro do sistema de coleta seletiva, né? Claro, então olha, fiquem atentos aí, né? Pode só diferenciar a embalagem ali, né? O saco que você vai colocar o reciclável, né? Então não se apegue aí, né, a esses sacos. E Dantas, vocês percebem assim que as pessoas estão tendo uma conscientização, está crescendo o número, né, dessas coletas, as pessoas estão realmente aderindo? A gente percebe lá pelos índices que a gente monitora mês a mês, né? Há sim um crescimento desses índices, isso é muito positivo, mas como eu falei no início, ainda é muito tímido, né? A gente precisa de uma adesão total aí da comunidade, e a comunidade tem que estar ciente que 100% da área urbana do município está sendo atendida pela coleta seletiva. Então é importante a gente se ligar nos dias que a coleta seletiva atende nossos lares, né? E dispor esses materiais ali. Claro, ainda existem alguns empecilhos, como por exemplo os catadores informais, que a gente já está fazendo também um trabalho de levantamento e outras propostas, né? Para ver como regular isso aí. Os atravessadores também, né? Tem isso um também, pouco complexo tratar desses setores, mas a gestão está se debruçando sim, em cima desse assunto para poder aumentar cada dia mais a qualidade desse serviço importante que é prestado pela Prefeitura. Legal. Dantas, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da 97. Se tem algum assunto que a gente não tratou, que você gostaria de falar, fica à vontade. Eu acho que falamos já bastante especificamente desse assunto, as partes importantes né, que o público precisa saber. Logo em breve eu pretendo estar de volta com outros assuntos relativos à diretoria de saneamento e meio ambiente, né? A gente trabalha também a questão da educação ambiental, que é a base de todo esse processo aqui, né? Trabalhamos outros aspectos ambientais da cidade. Eu acho que não vai faltar assunto aí dentro dessa gestão, para a gente poder estar comentando aqui em relação ao meio ambiente. Não, com certeza não. O espaço está aberto para você. Muito aqui obrigado. No Jornal da 97. Sempre que precisar, tá? É só nos chamar. Perfeito. Obrigada e um ótimo dia. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre importante a gente estar falando de educação ambiental abertamente na mídia, para o grande público, tratando da coleta seletiva. E agradeço também né, ao público que nos ouviu e desejo a todos uma ótima semana. Para você também. Muito obrigado. Eu conversei com o Dantas Duarte, ele que é diretor da Secretaria do Meio Ambiente. São 8h03, o Jornal 97 fica por aqui. Jornal 97 FM. Oferecimento. Bom, vou deixar aqui para você, tá? Pode deixar sim. Eu vou... Se tem